A minha resposta é sim, só que tem alguns poréns que eu vou explicar nesse vídeo, fechou? Bom, gente, a pergunta que eu deixo no ar aí. Você acha que você deve casar, sim ou não? Claro, eu quero entender quando que você acha que você deve casar e quando que você acha que não deve casar. Então comenta aqui embaixo e depois de assistir esse vídeo, comenta também se você concorda ou não com os pontos que eu vou trazer aqui, tá bom? Não sou o dono da razão, não sou o cara que sabe tudo, então eu quero saber a opinião de vocês pra gente ter uma troca de ideia aí sincera nos comentários. Então comenta aí embaixo. Bom, gente, eu trouxe esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas comentando uma frase que, inclusive, eu era uma dessas pessoas, então eu posso ser considerado um hipócrita, né? Mas que antes de casar, você precisa morar junto para fazer um teste, né, se vai dar certo ou não com aquela pessoa. No entanto, a minha esposa, ela sempre foi contra isso. Ela só iria casar se a gente, ela só iria morar junto se a gente casasse. E isso, né, eu sempre pensei o contrário. Mas eu falei, meu, qual que é o sentido disso? Por que que a gente não mora uns 6 meses juntos aí? Só 6 meses, testa, vê, se der certo a gente casa. E minha esposa sempre foi o contrário. E depois de casar, agora eu vejo que faz, né, todo sentido. Eu vejo que ela estava correta e eu estava errado. Então, os pontos que eu vou trazer aqui têm muita influência da minha esposa, mas também que pode ser um pouco... são opiniões minhas, que inclusive eu mudei de opinião de um ano para o outro, mas que você deve pensar o contrário. Às vezes você é solteiro e imagina outra coisa, às vezes você é casado e pensa o oposto, porque, sei lá, existem situações e situações. Então, o que eu vim trazer aqui hoje, né? A minha opinião sobre se você deve casar ou não, mas é mais no sentido de te auxiliar, né? Se você deve ou não fazer isso na sua vida, que provavelmente, se você tomar essa decisão, ela pode ser sim a melhor decisão da sua vida, como é a minha, né? Até esse momento, até esse vídeo. Não tenho arrependimento nenhum de ter casado. Faz um ano que a gente tá junto, um ano e um mês mais ou menos, e assim, com certeza foi a melhor decisão que eu tomei nos últimos anos da minha vida, beleza? Primeiro, vou falar por que que essas pessoas estão erradas e por que que eu acho, né? Então, quando que você deve casar? Primeiro ponto é quando você e o seu cônjuge, né? Você e a pessoa que você vai casar, vocês se veem como uma pessoa só. E aí já entra uma polêmica, né? Mas quando as pessoas se veem como uma só, tem um problema que elas vão abrir mão dos sonhos para viver o sonho das outras, e aí elas não vão ser felizes, isso pode atrapalhar o relacionamento. E assim, eu até entendo o seu ponto. No entanto, quando você se enxerga com o seu cônjuge ali no casal como uma pessoa só, você consegue vincular os seus sonhos com o da outra pessoa, né? Então, se vocês convivem ali, por exemplo, há anos juntos, no meu caso, a gente viveu 5 anos juntos antes de casar. E eu acho que isso foi uma decisão muito inteligente de esperar, né, a gente se consolidar, se formar. Minha esposa se formou, a minha empresa se consolidou e depois disso a gente tomou a decisão de casar. Por mais que tenha acontecido de um mês para o outro, né? A gente tomou essa decisão e em 2 meses depois a gente já estava casando. A gente conseguia enxergar os nossos sonhos, os nossos objetivos lado a lado. Então, eu tenho o sonho de viajar para a Europa. Eu consigo enxergar minha esposa é a mesma coisa, ela consegue ter esse sonho junto comigo. Meu objetivo era comprar uma casa, minha esposa também, né? A gente consegue ter esses sonhos unidos, né? E muitas vezes alguns sonhos são meus apenas, né? Então, eu quero que a minha empresa tenha muito sucesso, mas pode ser que a minha esposa ela não tenha esse objetivo. E tudo bem, faz parte do processo você ter os seus sonhos, a sua esposa ter os sonhos dela. E aqui eu tô falando como homem, né? Não como mulher, mas, né, interprete como você achar melhor, beleza? Então, esse sonho é só meu e ela também tem um sonho só dela e tudo certo, né? Se ela tem, por exemplo, o sonho dela é de ser modelo, então eu vou trabalhar junto com ela para conseguir construir esse sonho. E isso é muito legal, esse é um outro ponto que o sonho da pessoa acaba virando o seu sonho, porque você quer que ela se realize profissionalmente, você quer que ela atinja os objetivos da vida dela e muitas vezes o que faltou até aquele momento foi um pouco de apoio, né? Foi um pouco de ajuda de uma pessoa falando, não, vai lá, faz, você consegue, você
tem potencial para isso, eu vejo em você, eu acredito que você vai conseguir atingir esse objetivo. E às vezes ela não teve isso no período anterior, né, a você, na vida anterior. E assim, quando a gente, eu e a minha esposa não somos o casal perfeito, longe disso, mas isso é um problema que a gente vê em outros casais, outras pessoas que são casadas muitas vezes, mas não se interpretam como um casal único, como uma pessoa só. Eu usei esse exemplo como uma pessoa só, mas pode ser que não seja a forma mais fácil de se entender, mas que os objetivos, os sonhos, eles se mesclam e acaba virando uma coisa só, né? Então, nesse ponto de vista, eu acredito que quando você enxerga mais ou menos isso, você deve sim casar, né? Aí é questão de tempo para isso acontecer, porque vocês já têm os objetivos parecidos, o sonho de vocês, a visualização que vocês têm de vocês daqui 30, 40 anos, provavelmente é muito parecida, né? Então, nesse caso, eu acredito que você deve casar. Mas quando que você não deve casar? E isso pode ser não que você nunca irá casar com a pessoa, mas pode ser um momento. Vocês às vezes estão começando o relacionamento, tem 1, 2 anos de namoro, e às vezes vocês têm essa dúvida. E aí? Tá, 1 ano, 2 anos de namoro, eu devo casar com a pessoa? Tô ficando velho, tenho 30 anos, mas o que eu diria é para você não se precipitar, né? Não é porque você tem 30, 40 anos que você deve casar com a primeira pessoa que aparece, com a primeira pessoa que dá tudo certo, que vocês se entendem, porque pode ser que no período de transformação de um período para o outro, sei lá, às vezes você conheceu a pessoa com 30, mas aos 35 você está completamente diferente. Isso aconteceu comigo com a minha esposa. Quando eu conheci ela tinha 18 anos e eu tinha 20. Agora eu tenho 27 e ela tem 24. Então, é uma diferença de idade, mas também é uma diferença bem grande de trajetória, né, entre as nossas vidas. Quando eu conheci, ela tinha 18 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, estava entrando na faculdade. Eu estava cursando engenharia mecânica. E depois disso, eu comecei a trabalhar, vi que eu não queria atuar na área de engenharia mecânica, saí da engenharia, comecei a trabalhar na área do marketing. Criei meus canais no YouTube e agora eu tô aqui. E ela também, ela continuou trilhando essa trajetória como farmacêutica e agora, nesse último ano, resolvemos entrar nesse mundo de Miss, né, modelo, e teve essa mudança também. Mesmo com todas essas mudanças, a gente ainda pensa muito parecido, a gente ainda se sente feliz ao lado do outro, e isso com certeza influencia, né, em a gente ter tomado a decisão de casar e ficar até hoje. Então, quando você não tem esse pensamento único, né, esse pensamento unificado, diria assim, entre o casal, eu acho que talvez não seja o momento de você casar, né? Seja o momento de você tentar construir isso, tentar construir os objetivos em conjunto, tentar visualizar na outra pessoa como que você consegue encaixar os seus sonhos na vida daquela pessoa e o oposto também, né? Como que os sonhos dela eu consigo encaixar no meu trabalho não, na minha vida. Então, isso é muito importante, né? E alguns pontos que eu trago aqui que podem deixar mais evidente beleza, o que eu posso pensar no meu dia a dia que deixa mais claro isso? Primeiro, se você pensa no seu dinheiro como só seu, por exemplo, e não como nosso, né? O meu dinheiro e da minha esposa. Até quando você está casado, pode acontecer isso. Você ter a sua conta, ela ter a conta dela e as coisas não se misturam. Cada um paga a sua conta, vocês dividem as contas, né? Mas no fundo deveria ser, vocês pagam todas elas juntos, né? Tem os meus sonhos, ela tem os sonhos dela, e é de uma forma separada, né? Não é unificada. Ela tem a conta do banco dela, eu tenho a minha. Eu tenho o meu cartão de crédito, ela tem o dela. Eu trouxe esses exemplos mais financeiros mesmo, né? Porque é algo mais que acontece na vida das pessoas, né? Um marido e uma mulher têm contas separadas e muitas vezes eles nem sabem quanto de dinheiro cada um tem. E isso é muito, para mim, né, do meu ponto de vista, é muito errado. Você deve saber quanto que a sua esposa tem, quanto o seu marido tem, para vocês conseguirem passar, às vezes, por uma dificuldade financeira juntos, né? Imagina, uma pessoa tá lá com o cartão lotado, o cartão de crédito lotado de conta, e a outra tem grana parada lá, e eles nem se conversam sobre isso. Ou então, trazer agora para algo
mais relacionado a sonhos, né? Uma pessoa tá realizando todos os sonhos da vida dela porque ela quer viajar, ela quer fazer, só que o sonho da outra pessoa não é esse, e ela só tá fazendo aquilo porque ela quer realizar o sonho da pessoa que tá junto com ela. Então, tem que ter um equilíbrio. Precisa existir esse vínculo, essa mistura, né, de tudo, para que muitas vezes os dois estejam realizando o sonho juntos, os dois estejam se realizando profissionalmente juntos. E isso é muito interessante. Eu trouxe aqui alguns pontos, espero que tenha ficado claro, mas eu quero entender de você também, né? O que você acha? Essas opiniões que eu trouxe, você acha que está certo, está errado? Então comenta aqui embaixo, tá? E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!